Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre Love, Death and Robots sob o olhar de um escritor. Então eu vou focar assim, o que eu achei de interessante na história, porque tem muita coisa interessante em nível gráfico, em nível visual, mas eu vou focar um pouquinho na narrativa dessa série, que, caso você não conheça, é uma antologia, que cada episódio é uma história à parte, e tem episódios que tem, tipo, 8 minutos, tem episódios que tem, tipo, acho que 20 no máximo, ou nem isso. Então, assim, é uma série muito frenética, com um ritmo bem acelerado de história, mas que tem, assim, uma gama tão impressionante de narrativas, e que, assim, são harmônicas entre si, que eu vou falar aqui o que eu achei de interessante na narrativa em 5 episódios diferentes da primeira temporada. Se você for um espectador, eu vou falar aqui o que pode te interessar, sem spoiler, nessa série. E se você for também um contador ou contadora de histórias, se você quiser também contar, escrever seus livros, ou quadrinhos, ou séries, filmes, games, etc., você vai ter alguns aspectos para você observar com mais atenção quando for assistir ou reassistir essa série. Então confere até o final desse vídeo, e se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, e se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. Então eu vou falar aqui, eu separei aqui 5 episódios. O meu favorito foi, de longe, Para Além da Fenda de Áquila. Na minha lista foi o segundo episódio, porque, não sei se você sabe, essa série é tão genial que a ordem dos episódios muda para cada usuário do Netflix, e é tudo baseado no seu algoritmo, né? Então esse episódio para mim foi o segundo, e foi um assim que me arrebatou, sabe? Eu assisti o primeiro, gostei, foi dos Três Robôs, o primeiro que eu vi, mas eu gostei do primeiro episódio, mas o segundo foi o que me fez, caramba, eu preciso ver essa série inteira, sabe? E o que eu gostei mais é a questão de ter, eu não vou dar spoiler aqui, mas de ter uma ameaça empática, porque geralmente quando tem a ideia de empatia e de ameaça são antagônicas, sabe? Mas essa história consegue trazer as duas de forma harmônicas. E é muito louco. Tipo, só você assistir que você entende, mas você fica realmente muito dividido, sabe? Entre o episódio termina assim com sensações misturadas, né, e agridoces na sua cabeça, sabe? Então, mas o que eu achei que é muito interessante, que eu gostaria de ver mais em outras histórias, é essa questão de haver sim uma ameaça, haver uma situação em que ninguém em sã consciência iria querer para si, mas essa situação antagônica, né, essa ameaça, ela é empática aos personagens, na verdade, sabe? Tem uma frase nesse episódio que é: eu cuido de todos que vêm para aqui, sabe? É uma frase assim, que depois que você termina, você entende, né? E me lembrou um pouco também uma coisa meio horror cósmico do Lovecraft, sabe? Essa questão de ser, assim, uma ameaça que está totalmente acima da gente e que a gente não pode fazer nada, sabe? É aquela situação assim que, mano, acabou, você se ferrou, sabe? Mas o Lovecraft, essa situação de horror cósmico é totalmente hostil à humanidade. Nesse episódio não há hostilidade. Isso que é mais brutal, assim, sabe? E é por isso que você fica assim, então... É por isso que esse episódio mexeu tanto com a minha cabeça, sabe? Eu preciso contar uma história em que haja isso, uma questão de uma ameaça, uma situação em que ninguém gostaria de viver, mas que não é hostil ao personagem, né? E pelo contrário, chega a ser empático ao personagem. E você fica nessa, ok, né? E aí, sabe? O que eu sinto por isso? Eu gosto, eu não gosto, sabe? É muito louco. E não é uma situação assim, preto no branco, enfim. Ameaça empática. Isso foi uma coisa assim que eu não me lembro de ter visto em outro lugar, só nesse episódio do Love, Death and Robots, e é algo que é tão bom que eu quero ver mais em outros lugares também. O segundo episódio, assim, que eu adorei, acho que é um dos também meus favoritos, né, eu fico dividido entre esses dois, é Boa Caçada. Que esse episódio, ele tem um trabalho magnífico, maravilhoso, sabe? Entre a criação do cenário e a construção
do enredo. O cenário é criado de uma forma, assim, maravilhosa, sabe? Porque ele traz, assim, o contraste entre o que é místico e o que é humano, sabe? E o que é até mesmo o pior do lado humano que a gente tem, sabe? Mas esse contraste entre o místico e o mundano e o profano, sabe? E a forma como o enredo é conduzido, você... de novo, é um enredo assim, que te pega muito de surpresa. Você não tem como imaginar o desenrolar da história, né, no começo. Você começa... Você até acha que vai se desenrolar de um jeito, e quando a coisa avança, é de um jeito totalmente diferente, tá, do que você poderia imaginar. Esse episódio é muito surpreendente. Eu duvido, tipo, acho que 1 em 1 milhão, um espectador em 1 milhão conseguiu prever minimamente o que aconteceria naquele episódio, sabe? Eu acho muito difícil, muito provável. Eu não acreditaria se alguém falasse, eu entendi o que aconteceu. Eu não acreditaria, sinceramente. Lógico, tem vezes que a gente consegue imaginar o que acontecer, consegue prever. Eu e o Bernardo, por estar sempre analisando tantas histórias, acabo vendo padrões, e muitas vezes meus colegas se surpreendem com reviravoltas que eu não me surpreendo, sabe? Mas eu também não fico tentando adivinhar a história enquanto assisto. Eu me deixo levar pela história, sabe? Eu também não fico achando que tudo é clichê. Enfim. Mas esse episódio é construído, e a criação de mundo é construído também. A criação do mundo é apresentada, sabe? De uma forma que é extremamente improvável que você preveja e que você não se encante, porque é encantador. E a questão do enredo, a relação ali entre protagonistas, tipo, quem é a relação entre protagonista e suporte, quem que é protagonista e quem é elenco de suporte, tá? Ele consegue também desconstruir os arquétipos de protagonismo e de suporte, de uma maneira que fez todo sentido para aquela história ali, para aquele universo criado, tá? E que ficou autêntico, e também não ficou algo que incomode ninguém, sabe? Não ficou algo que também não forçou a barra, sabe? Ele conseguiu ser autêntico sem forçar a barra. Muita gente quer, às vezes, fazer algo muito autêntico e forçar a barra para ser autêntico e acaba desconstruindo o que está funcionando, sabe? Sem necessidade. Eu acho que esse episódio também trouxe esse equilíbrio, essa harmonia, né, nesse tipo de dinâmica. O terceiro episódio, que também, cara, é difícil falar qual que eu gostei mais ou menos. Eu acabei de ver aqui, eu falei que iam ser 5 episódios, eu acabei de ver que eu listei 6 episódios. Então, acabei de ver que eu listei mais do que eu... Tô pegando aqui minha cola, e eu falei que ia ser 5, e não, são 6 episódios que eu listei. Eu não consegui escolher só 5. Eu pensei em escolher 3, depois 4, depois 5, acabou sendo 6. Mas enfim. Então, o terceiro, assim, e eu não sei dizer qual desses. Esses 3 acho que são entre os meus favoritos. E o último também, enfim, whatever. A Testemunha, que é um episódio com total falta de contexto. Ele conta uma história sucinta, que não te explica, não contextualiza, e ela é o que ela é, e ela é completa, mesmo em sua incompletude. Então, muitos escritores também, e contadores de histórias, eles querem fazer questão assim, de explicar, sabe, demais o mundo sem necessidade. Exemplo clássico disso, cá entre nós, Senhor dos Anéis. Porque tem o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis que fala sobre o condado e os hobbits, aquela festa ali rolando. Caramba, podia ter sido muito resumido aquilo. O Tolkien fez questão de explicar em detalhes como que são os hobbits e você não vê mais o condado o resto da trilogia, sabe? Então, meu querido, ele podia ter sido sucinto no começo, né? Mas o Tolkien, ele faz questão de ser super detalhado em cada parte do mundo que ele criou. E isso, para um leitor de hoje em dia, leva ao tédio, sinceramente. Eu não recomendaria alguém apresentar o mundo como o Tolkien apresenta nos dias de hoje. Eu estava até lendo um texto de um colega meu, e eu falei para ele, cara, você começa assim, falando um monte de coisa logo do mundo, sabe? E a história tem que ser conduzida pelos personagens. No fim das contas, o que importa é personagem, sabe? Você não vê... Se você for ao teatro, você não vai ver ninguém te explicando em detalhes como é que o palco foi montado, ou o que significa tudo que está no palco. O palco está lá. E você vê os atores em cima do palco. Mesma coisa cinema, né?
por exemplo, o Guardiões da Galáxia começa com o Peter Quill chegando numa ruína e pegando ali uma Pedra do Infinito. E ao longo do filme ele explica o que é Pedra do Infinito, ponto final. Saca? E aquela ruína mesmo que o Peter Quill passa, nunca se explica o que é, porque não precisa, sabe? Então, é uma linha tênue entre você apresentar um cenário, apresentar um mundo e também conduzir a história. E em alguns casos é até melhor que você não explique o mundo ao redor da história. O Love, Death and Robots tem vários capítulos, vários episódios que é assim, eles não explicam o mundo em que a história se passa. E não precisa, sabe? E de todos esses episódios que apresentam um cenário sem contextualizar, sem explicar, o que eu mais gostei foi A Testemunha. É uma história muito rápida, muito impactante, sabe? Eu adorei a história. No final eu entendi o plot twist, esse filme que eu pesquei o plot twist, mas a forma como a história é conduzida e como o plot twist chega lá, sabe? Foi muito bem feito, sabe? E uma das armas foi justamente não contextualizar e não explicar, e não dar resposta. Às vezes não dar resposta é tão poderoso quanto explicar tudo, cada detalhe. Eu falei mais sobre Lovecraft. O Lovecraft era um que ele explicava tudo, e muita coisa ficava sem explicação mesmo, porque a ideia é que o personagem não é capaz de entender tudo que ele está lidando. Como nós, humanos, não compreendemos tudo que a gente lida também, sabe? E às vezes o leitor, o escritor, ele brinca de Deus ao explicar demais, sabe? Que pode funcionar, pode não funcionar, sabe? O Martin, ele explica muito, Martin também, você entende, né? O Martin, ele mostra que as pessoas estão num estado de ignorância no Game of Thrones, mas elas vão descobrindo que existe além daquele estado inicial de ignorância. E o Martin, ele sabe apresentar num ritmo muito interessante, que não te entendia, pelo menos no começo da história. Ele acaba se delongando demais na politicagem do mundo, esse é outro assunto. Enfim, mas enquanto alguns, como o Tolkien, como o Martin, explicam demais, né, e é válido se você souber fazer, outros não explicam nada e fica maravilhoso, né, como Lovecraft, como A Testemunha do Love, Death and Robots. Então é uma história excelente sobre uma história que ela é o que ela tem que ser, sem contexto nenhum, sabe? Isso é incrível. Quando o iogurte assumiu o controle. Cara, esse episódio, ele é meio what the fuck, né? E quebra muito o ritmo geral, sabe? Da série, mesmo sendo uma série tão prolífica. Mas, cara, esse episódio traz uma crítica social tão pesada e tão bem humorada, sabe? Que você, você ri de você mesmo, sabe? Porque você vê que o mundo é absurdo do jeito que apresenta, né? É tosco do jeito que ele apresenta, que nós somos medíocres, sabe? Hipócritas e iludidos, como esse episódio apresenta. Mas justamente é uma crítica muito pesada, sabe? É um tapa de mão cheia na nossa cara, mas que você não sente como um tapa de mão cheia, porque ele é muito bem humorado e é muito tosquinho, sabe? Essa série tem isso de alguns episódios são extremamente leves, sabe? E aí vem a sutileza da coisa, sabe? Ele consegue ser pesado e sutil no seu bom humor, sabe? E, mano, é sensacional, sabe? Então, assim, eu falei também que tem outro vídeo aqui de um livro da Laís Faquin, Por que Continua Me Ensinando. A Laís, ela consegue, através da ironia também, apresentar de forma suave críticas pesadas, críticas sociais pesadas, de outro jeito, né? Porque quando o iogurte assume o controle é muito mais suave, muito mais divertidinho e até mais fofo, né? E o que torna também a ironia tão contrastante nesse caso. A Laís Faquin, ela já é de uma ironia mais na cara, sabe? Ela é bem mais visceral, bem mais... É uma ironia um pouco mais crua, sabe? Então, e bem mais evidente até, sabe? Então, assim, é outra pegada, mas são críticas sociais. Eu tô falando da Laís Faquin aqui, porque são críticas sociais e são irônicas, cada um de forma diferente, né? No caso da Laís, apresentando os absurdos e às vezes não concluindo, sendo que você conclua
por si mesmo. Às vezes é ela se contradizendo também, sabe? E no Quando Eu Gosto Sob Controle é através de uma história engraçadinha, fofinha, né? E que expõe a gente, assim, do nosso... Sinceramente, expõe alguns dos piores elementos da nossa sociedade, sabe? Do nosso ser humano. E tem muita gente... Tem aquele que não gostou, sabe? Foi tipo, mano, whatever, sabe? Esse episódio aqui. Mas, enfim, ele é muito sutil. Se você olhar pela sutileza dele, talvez você veja o quão pesado ele é. Próximo é 13, o número da sorte. Que 13, no caso, é o nome da nave da protagonista. Mas apesar de... Mas eu encaro que, na verdade, o protagonista dessa história é a nave, sabe? E a nave sendo tipo, ok, quem conta a história é a pilota, mas a história é sobre a nave, entende? Sobre a vivência dessa pilota com a nave. E ela é a heroína, mas a nave, ela é um personagem. E é isso que esse episódio traz. A nave é um personagem que é silencioso e é uma máquina, sabe? É uma máquina silenciosa, mas que é um personagem e que tem personalidade, tem identidade, sabe? Aquela nave é um ser singular, tá? Enfim, você fala muito do spoiler também, mas às vezes, por exemplo, tipo, em comparação, tá? Pensa na espada Excalibur. A Excalibur é praticamente um personagem, sabe? É tão importante para a história, sabe? E tem tanta personalidade e representa tanta coisa que a Excalibur, né, acaba se tornando uma personagem. O que no caso da 13, número da sorte, muitas vezes tem um cavalo, né, na história, um cachorro na história, que não é o cavalo não é um holofote, mas acaba sendo carismático também. O cavalo do Witcher, por exemplo, sabe? É só um cavalo, uma égua, né? É só uma égua, sabe? E ela não faz muito, mas você acaba se pegando a ela, sabe? De alguma forma. Então, quer dizer, você consegue entender que esse cavalo é um personagem também, essa égua, no caso do Witcher, é também um personagem, tá? Mas porque é um ser vivo. Quando é um ser inanimado, é mais difícil você tanto apresentar o ser inanimado que não se pronuncia, não é um robô que fala, né? A Excalibur não é um robô que fala, a 13 não é um robô que não é também uma máquina que fala, sabe? Mas esses artefatos são tão carismáticos e tão importantes para a história que eles são sim um personagem da história e são debativelmente o principal da história. A Excalibur pode ser interpretada como um elemento principal da história dela, sabe? Tanto quanto a 13 também. Então o que eu adorei nesse episódio é isso. Como que esse episódio trouxe, tá? Um personagem que é uma máquina silenciosa, mas ainda assim cheio de identidade, sabe? E com um carisma tão poderoso que você acaba adorando aquela nave ao longo do episódio. Mesmo, né, a parte da sinopse do episódio é a questão de que esse número da sorte é um tanto irônico para a história. Por fim, o último episódio que estava na minha lista foi o último que eu vi e que é, assim, literalmente transcendental, que é Zima Blue, que é a história de uma jornalista que ela é convidada para entrevistar um grande artista daquele momento ali, sabe? E aí você vai conhecendo a arte e o artista. E a questão é que esse episódio, ele é bem futurista, tá? Ele é bem no futuro distante. Tem uma tecnologia muito avançada e tem também uma tecnologia muito avançada. Mas como que esse episódio traz o artificial e o cósmico, sabe? E consegue dar um contraste muito maravilhoso, né? Do artificial e do cósmico, né? E não como... E esse que é o ponto, não é um contraste antagônico. Pelo contrário, sabe? Você vê o artificial e o cósmico como posso falar, cara? Rola uma relação de yin e yang, né? Mas yin e yang em sua plenitude, porque o yin e yang, né, é o contraste, né? São os opostos do yin e yang, mas tem ali a pontinha branca em meio à parte negra e a pontinha negra em meio à parte branca, sabe? Então
Yin Yang tem essa relação de que uma não é, há uma conexão inerente entre os dois lados, né? E que há uma essência de um lado no outro, mesmo eles sendo distintos, né? E são assim, são essencialmente distintos, né? E não necessariamente antagônicos, que a nossa cultura ocidental, a gente força muito, a gente tem muito essa mania de botar antagonismo, sabe? De botar dois lados que vão entrar em conflito, sabe? E o artificial e o cósmico e o artificial, né? Comumente são justamente, né, essa coisa da tecnologia e a magia, né? Ou então, por exemplo, Warcraft tem a Horda e tem a Aliança, né? Final Fantasy VI tem a magia e a tecnologia, sabe? E nesse episódio, o artificial e o cósmico é posto em contraste, só que como um yin-yang, sabe? E um se comunica com o outro. O cósmico e o artificial se comunica num ciclo nesse episódio. E também tem a questão nesse episódio de um ciclo de começo, fim e recomeço, sabe? E através desse debate cósmico e desse debate artificial. Esse episódio é transcendental, sabe? E é genial. É um dos mais geniais, assim, sabe? E é também mais um que você não consegue prever o que está acontecendo, sabe? E não é nem por sua. Esse episódio realmente não é como se ele apresentasse as peças. Porque tem várias formas de se surpreender o espectador. A mais comum, né, é o foresharing, que alguns episódios fazem aqui, mas que é você apresentar os elementos da história. A testemunha é um que tem foresharing, muito perfeito. Mas geralmente você apresenta os objetos, as peças do quebra-cabeça, e no final você encaixa. E aí, uau, o espectador, o leitor, não prevê que ia se encaixar daquela forma e ia montar aquele mosaico, sabe? Nesse não. Nesse ele de fato apresenta novas peças ao longo da história, que você não tinha como prever que essas peças iriam chegar, mas elas são contrastantes, sabe? Elas desconstroem o que foi apresentado antes, mas ainda assim são muito coerentes. Então você não se sente de forma alguma atraído, sabe? Pela história de forma alguma, porque também não é uma coisa assim, ele também não chega a negar o que veio antes. O que veio antes é verdade, sabe? Mas você foi conhecendo a história completa ao longo do caminho. Um dos motivos disso é o Imédia Res, que é um artifício do teatro grego, que eu já falei aqui no canal outras vezes, que o Imédia Res é quando você conta a história já enquanto ela está acontecendo. Então você começa a história numa cena de ação, por exemplo, aí você fala, não, teve algo antes dessa cena de ação. Por exemplo, tem o episódio do Supernatural, que eu me lembro, que começa a história, é meio que um helicóptero da polícia ali, botando um holofote assim, e tá o Dean Chester com uma pistola na mão e com alguém de refém. Opa, o que aconteceu? E aí, só que nesse caso, não é o que acontece nesse episódio, tá? Nesse caso, esse é a introdução do episódio, que é pra você ficar curioso pra ver o resto, né? Mas aí a história volta e conta do comecinho, né, até o final. E passa por essa cena ao longo do episódio. Então isso aí é um exemplo, sabe, de foresharing, sabe? Uma espécie de foresharing. E é um Media Hex, porque já mostra já a ação, né? E depois explica o que está acontecendo. Enfim, esse episódio, ele é também uma Media Hex, mas é porque essa repórter, ela é convidada para falar com esse artista, e ele tá preparando a maior obra de arte dele, né? Mas aí, quando ele fala com ela, justamente porque ele quer contar a história dele completa. E aí você vai vendo, né? E aí ela fala dele e ele fala dele, enfim, né? Blá, 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 assiste. Se eu falar mais do que isso, eu vou dar spoiler. Enfim, é muito difícil falar dos episódios de Netflix, porque eles têm, tipo, 10 minutos, 15, sabe? É em média 10, 15 minutos que eles têm no episódio. Então se eu falar qualquer coisa, ainda no mínimo vira spoiler. Mas enfim, eu falei que 100 episódios, e o que eu achei de mais poderoso na história, na narrativa de cada episódio, eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa para usar na sua história que eu apresentei aqui nesse vídeo, ou até que eu não apresentei, mas que você mesmo viu em algum outro episódio e também se encantou em algum outro episódio.
Mas dever de casa que eu recomendo que você faça, se você não quiser fazer, faz o que você quiser, tá? Mas o que eu recomendo aqui é que você assista o Love, Death and Robots, tá? E veja um desses episódios e use um dos elementos que eu apresentei aqui, tá? Na sua história, de alguma forma. Pode ser em um capítulo, pode ser um conto à parte, né? Mas pegar algumas dessas ideias aqui, tá? E usar. Com certeza tem espaço na sua narrativa para usar alguns desses elementos do seu jeito. Recapitulando, é a questão de uma ameaça empática, né? Que é algo extremamente contraditório, e por isso que é genial, né? Uma criação de cenário e de enredo à la Boa Caçada, né? Que é ao mesmo tempo harmônico, ao mesmo tempo distante. A testemunha, uma história ou um capítulo com total falta de contexto, tá? Tente contar sem contextualizar, narrar sem contextualizar. Uma crítica pesada, porém bem-humorada, como quando o iogurte assume o controle. Apresentar um personagem que é inanimado e, ao mesmo tempo, silencioso e carismático, né? Como é 13, Número da Sorte, como é a Espada de Excalibur também, entre outros. E também buscar trazer um contraste que não seja também conflituoso, né? Como é o Zima Blue, que traz o contraste entre o cósmico e o artificial, né? Mas sem trazer conflito entre os contrastes, sabe? E pegar elementos que possivelmente não iriam se misturar e trazer eles juntos. Um exemplo que me veio agora, para finalizar o vídeo, é o quadrinho de Tormenta do John Crowler, que eles também trazem um antagonismo que muitos não esperavam, muitos não viam. Do John Crowler porque tem dois deuses que você não imagina que elas são, de alguma forma, antagônicas, mas elas acabam sendo, né? Meio que sem querer elas são. Que é a deusa do conhecimento e a deusa da natureza. Porque a deusa do conhecimento é uma deusa que pega mais o avanço da sociedade, né? O raciocínio lógico, né? O aprendizado, enquanto a deusa da natureza prega o instinto, né? Esse lado mais natural, mais animalesco, né? De todos os seres, né? Então, uma deusa acaba negando o que a outra prega, né? E elas não são inimigas, mas elas acabam tendo um conflito, né? Então, a outra forma também de usar esse tipo de contraste, mas nesse caso, né, é questão da natureza e do conhecimento, que muitas vezes há conhecimento na natureza, sabe? Mas também é possível que o conhecimento e a natureza, mesmo quando empregadas para o bem, sejam antagônicas. Mesmo as duas buscando o bem, o fato de elas buscarem bem por caminhos totalmente diferentes pode gerar um antagonismo, sabe? Então é outro exemplo de contraste não óbvio. Acho que esse que é o ponto do Zima Blue. Traga contraste não óbvio para a sua história. Seja como o Zima Blue, que traz uma maneira de um diálogo, né? Um diálogo espontâneo e natural, né? Ou como o do John Crowler, de Tormenta, que traz sim um atrito, mas um atrito que é, na verdade, inevitável, né? Por mais que tente trabalhar em equipe. Por hoje é isso. Se você gostou, dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todos os dias de 2020. Então, até amanhã.